O título do meu trabalho está no próximo slide, mas de antemão eu já vou falar dos meus orientadores, né, que é o professor Suzano Guimarães e o professor Anastácio Borges, que orientam minha pesquisa. E minha turma é a turma mais recente, né, que é a turma de 2023/2025, ok? Acho que eu cometi um erro de edição aqui desse slide, mas de qualquer modo, como vocês sabem, o título da minha pesquisa diz respeito à crítica socrática aos longos discursos, né, crítica socrática à macrologia, o correto modo de compor discursos em prol do ensino de filosofia em vista de uma pedagogia freiriana. Então, essa é a minha problemática expressa no título da minha pesquisa e também presente no meu projeto de mestrado, que eu pretendo realizar durante esses 2 anos de mestrado, culminando na minha dissertação. E está aí para vocês a motivação do meu projeto, assim como da minha pesquisa, né? Eu fui residente nos programas de PIBID e de residência pedagógica, perdão. E nesses programas, enquanto residente, eu pude observar o que para mim se apresentou como uma problemática em sala de aula, vigente principalmente durante as aulas de filosofia, mas também em outros componentes, como história, sociologia, geografia e outros, que é o uso predominantemente constante da explanação oral e monóloga, né? Isso se apresenta também enquanto problemática dentro da crítica macrológica de Platão. Então, está aí para vocês os meus objetivos gerais dentro da pesquisa, que diz respeito à minha investigação a essa crítica, dentro das obras que eu nomeio, né, que é o Protágoras e o Gorgias, o exame da proposta de Paulo Freire, dentro das obras da Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido e Educação como Prática de Liberdade, que seria também a minha proposta de resolução para essa problemática, né, e reflexão em relação à metodologia de ensino de filosofia, que é a educação dialógica, como ferramenta pedagógica. E, por último, né, a minha pesquisa ela visa culminar em sequências didático-filosóficas, né, que seriam sequências didáticas para o ensino de filosofia, aplicando a metodologia da educação dialógica. Dentre esses objetivos mais gerais, eu tenho os 3 objetivos específicos, né, que se desenvolvem ao longo da análise à crítica socrática presente nas obras de Platão, a reflexão acerca da educação dialógica presente nas obras de Paulo Freire e a produção das sequências didáticas filosóficas. A minha fundamentação teórica, ela perpassa, né, as 2 obras de Platão, que estão aí para vocês, que é o Gorgias e o Protágoras, né, que são 2 obras na qual nós encontramos de maneira mais expressa essa problemática acerca dos discursos longos, que são os discursos macrológicos em grego, né? Macrologia seria a palavra grega para discursos longos ou discursos extensos. Então, é a essa problemática que eu estou me prestando a refletir, enquanto também problemática pedagógica, né? E a crítica, ela se expressa de maneira mais exemplar, né, de uma maneira mais ilustrativa, dentro desses 2 trechos que eu trouxe dentro da apresentação para compartilhar com vocês em relação à minha reflexão e às minhas investigações. Principalmente essa primeira, né, na qual Sócrates, ele, de maneira bem expressiva, critica, né, o discurso do próprio Protágoras em relação a como ele estava sendo prolixo, né, enquanto conversante de Sócrates, né, ele estava se prolongando demais e isso estava comprometendo o diálogo, né, diálogo enquanto conversa entre 2 pessoas mesmo, né, enquanto troca de ideias, enfim, e não somente enquanto exposição monóloga de uma pessoa só e a outra ouvinte passiva, né. Então, quando Sócrates ele expressa
a palavra macrologia, e aí traduzida para vocês como discurso longo, enquanto crítica, é a isso que ele está se referindo, né? É a essa problemática da pessoa que está discursando em se prolongar demais, de maneira exaustiva e até, às vezes, de maneira inútil mesmo, né? Porque às vezes a gente esgota demais a fala em relação a algum conteúdo e prolongar a fala não é sinônimo de uma fala exímia, né? É sinônimo de proficuidade na fala. E aí, visando a constatação desse problema e a sua proposta de resolução, né, e a reflexão acerca do papel do professor em sala de aula, né, enquanto expositor de um conteúdo, enquanto mediador de um assunto, eu encontrei dentro das obras de Paulo Freire aparato para tentar resolucionar essa problemática, né, ou esse limite em relação ao papel do professor enquanto expositor de determinado conteúdo, que seriam, né, que essa proposta ela se encontra dentro dessas três obras de Paulo Freire, que são obras densas, que são obras famosas, né? A maior dela, a Pedagogia do Oprimido, que tem mais visibilidade, mas as outras com tanta importância quanto ela. Eu encontro no Paulo Freire uma tentativa de sobrepor, né, de uma tentativa de conseguir superar essa problemática na qual encontramos em várias salas de aula, não somente na sala de aula do professor de filosofia, da professora de filosofia, né? que é essa tentativa de superar a problemática dos discursos longos, dos discursos monólogos, enfim, do discurso que, no caso, seria a exposição oral do professor, que são, às vezes, prolongados, profícuos e tudo mais. E, nesse caso, seria a ideia de uma democratização da fala, dentro da metodologia que seria a educação dialógica. Né? Paulo Freire ele considera que a formação integral dos educandos e das educandas, né, dos estudantes, perpassa essa necessidade de uma dialogicidade da educação, né, do ensino. Nesse trecho, Paulo Freire afirma que a desconsideração total pela formação integral do ser humano e a sua redução a puro treino fortalecem a maneira autoritária de falar de baixo para cima. E dentro dessa discussão ele vai exponar aquela velha problemática de autoridade e autoritarismo, né? E no caso, para Paulo Freire, o autoritarismo ele desembocaria em uma verbosidade, né? Que seria essa circunstância na qual a fala do professor ou da professora ela é impositória, ela não é democrática, né? Ela não se deixa ser autoridade docente, ela passa a ser autoritarismo docente, né? E acaba se tornando mera palavra oca, como Paulo Freire afirma. Ou seja, não passa de uma mera exposição de conteúdos, de assuntos, de informações que não visam uma educação integral, muito menos libertadora, né? Muito menos reflexiva, muito menos crítica em relação à educação dos estudantes e em relação à formação desses estudantes. E aí, na obra Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire elenca, né, algumas exigências em relação à atuação docente, e aí ele fala, né, na Pedagogia da Autonomia, expressamente ele diz, né, aos saberes necessários à prática, né? Então, quais são os saberes necessários? E um deles é esse, que ensinar exige saber escutar, né? Enquanto falantes, às vezes temos essa limitação, né, de não saber escutar, de não saber propor e trocar os momentos de fala, principalmente em relação à figura do professor e da professora. Nos vemos como eternos falantes, eternos expositores orais daqueles conteúdos dos quais temos autoridade docente, sim, para falar, sim, para expor, mas que também precisam estar postos em uma circunstância de diálogo e não somente de exposição monóloga. E aí também, Paulo Freire, ele, de maneira exemplar, né, de maneira brilhante, ele também elenca um outro saber necessário à prática, que é expressa nessa frase, né, do ponto 3.8 da obra dele,
ensinar exige disponibilidade para o diálogo também, né? Então, assim como saber escutar, né, e para saber escutar, nós precisamos dar a fala e abrir a fala aos nossos alunos e alunas e estudantes, né? Ensinar é uma especificidade humana e, para tanto, exige disponibilidade de diálogo, exige disponibilidade de saber escutar, de saber falar, né? E não falar, como Paulo Freire explana, de cima para baixo, né? É um falar visando a competência docente em relação à autoridade docente dos conteúdos que nós, professores e professoras de filosofia, temos, mas também a abertura de diálogo para saber escutar e testemunhar a fala dos nossos estudantes, né, e das nossas estudantes, principalmente porque filosofia, enquanto componente, é um componente que desperta, né, curiosidades, inquietações, perguntas dos estudantes e das estudantes, né? E testemunhar a abertura aos outros, como afirma Paulo Freire, a disponibilidade curiosa à vida, aos seus desafios, são saberes necessários à prática educativa, né? Para tanto, a razão ética de abertura, seu fundamento político e sua referência pedagógica, a boniteza que há nela como viabilidade do diálogo, né? Então, dentro da obra de Paulo Freire, eu encontro aparato pedagógico e filosófico para propor o diálogo enquanto ferramenta educativa, né? E aí eu trago também essa menção à obra da Pedagogia do Oprimido, né, que viver a abertura respeitosa aos outros de quando em vez de acordo com o momento. Tomar a própria prática de abertura ao outro como objetivo da reflexão crítica deveria fazer parte da aventura docente. Então, para além de um jogo dialógico, e como diria Sócrates, um jogo de dialética, o objetivo do diálogo é um objetivo também de reflexão crítica. Então, deveria mais do que nunca fazer parte, né? E eu vejo como uma solução muito profícua em relação a essa problemática que é a do professor autoritário, né? E que não exerce autoridade, mas sim autoritarismo, e que toma a fala para ele, né? Que torna a fala dentro da sala de aula, dentro da circunstância da educação escolar, dentro da sala de aula, da aula de filosofia, um, um, um palco, né, enfim, um espaço no qual ele é o único falante, né. Dando continuidade, trago também mais uma menção à pedagogia, dessa vez a educação como prática de liberdade, né. O diálogo é uma exigência existencial, né. Nós somos animais humanos, né, de uma espécie que produz, né, isso que a gente chama de fala, enfim, seja em qual língua for, seja numa língua de sinais ou numa língua oral, né. Então, Paulo Freire ele já traz de início essa, esse pensamento importante, né, de que o diálogo, de que a fala é uma exigência existencial, né. E se ele é o encontro em que se solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca das ideias a serem consumidas pelos permutantes. Então, essa tentativa de superação do lugar do estudante e da estudante de passividade em sala de aula, né, de só escutar, de só receber informações e conteúdos afins e não participar de maneira ativa, né, que é algo que a gente vem vendo ao longo dos últimos anos enquanto pedagogia proposta nos documentos normativos e afins, né, que é essa ideia do protagonismo juvenil, né, que é importante, sim, para, de vez por todas, superarmos o lugar da educação bancária, né, que, querendo ou não, ainda faz parte das salas de aula. Então, eu trago também como um aparato normativo, né, para minha proposta de intervenção e do material que eu pretendo desenvolver como culminância do meu projeto de pesquisa, um trecho da BNCC que para mim é muito interessante, né, que se encontra ali dentro da parte das ciências humanas e sociais aplicadas, né, que é esse trecho que frisa bastante o diálogo, né? É por meio do diálogo que os estudantes eles ampliam sua percepção crítica tanto em relação à produção científica
quanto às informações que circulam nas mídias, né, colocando em prática a dúvida sistemática, elemento essencial para o aprimoramento da conduta humana. Então, até em documentos normativos como a BNCC já encontramos, né, um aparato importante em relação às nossas metodologias de ensino e às nossas intervenções pedagógicas, né? É mais do que uma intenção enquanto professora, né? Porque se nós temos aparato normativo para isso, é mais do que uma intenção, né? Uma obrigação utilizarmos o diálogo enquanto ferramenta pedagógica, né? E por último, já finalizando a minha apresentação, né, a proposição do diálogo como ferramenta pedagógica não é uma característica apenas de uma atuação de coexistência, né, com os nossos estudantes e com as nossas estudantes, mas é viabilizar um ambiente educativo de formação que considera a participação deles e delas enquanto indivíduos que são complexos, múltiplos e plurais, né? Que possuem vivências diversas, para além da sala de aula e dos conteúdos com os quais, na maioria das vezes, esses estudantes e essas estudantes entram em contato de maneira totalmente heterônoma e passiva, né? Subjugados e subjugadas a meros ouvintes. E aí eu trago, por último, um modelo do qual eu pretendo me apropriar melhor, enfim, e que pode servir como exemplo para vocês do que seria essa minha proposta de sequência didática, né, em relação a esse instrumento pedagógico dos quais professores e professoras de filosofia poderão usufruir. Acredito que meu tempo já tenha se esgotado, aqui estão as minhas referências, e agradeço a atenção de vocês nessa tarde. Muito obrigado pela apresentação, professora. Estudaram até 5 minutos, então, caso seja necessário, podemos ter 15 minutos. Passa a voz para os mediadores e para os outros comentadores. Fiquem à vontade, a princípio. Bom, eu quero fazer alguns comentários. Ádrica, né? É Ádrica mesmo? Não, é a Drica. Ádrica. Eu estou colocando um agudo aí onde não tem, né? Essa questão que você levanta é uma questão muito importante, né? Inclusive, chega um determinado momento da nossa história que é necessário, né, desmistificar a própria linguagem filosófica, né? Claro que ela tem algumas especificidades, mas por vezes a prolixidade ela é posta como uma espécie de forma de não acesso para acesso à dialogicidade do outro, né? Então, esse discurso monologal me parece ser um discurso mesmo do domínio, entre aspas, da verdade. Em certo momento, né, no mundo da política, a gente diz que esse é um discurso tirânico, né? É o discurso daquele que tem o poder de falar e aos outros ouvir. E isso se reflete realmente na sala de aula. E tem uma experiência, assim, eu vou me lembrar um pouco aqui das assembleias, dos encontros, de quando tem muita gente falando, e a palavra está comigo, né? É quase como se dissesse assim, a verdade está comigo, né? Então, parece que esse modo de se pensar, né, a, a própria ideia de construção, né, da coletividade, de entendimento, né, ou seja, de razoabilidade, ela se dá exatamente na medida em que a fala é clara. E a fala só pode ser clara na medida em que o outro pode perguntar, ou então pode dizer de alguma coisa, da sua interpretação sobre aquilo. Tá? São essas as minhas contribuições, os colegas. Professor Plínio, Adrica, você quer fazer uma complementação? Vinícius?
Rogério? Você entrou esse ano, Adrica? Sim, eu entrei esse ano. Eu sou da turma de 2023/2025. Eu só queria fazer uma observação, mas essa técnica, viu, Vinícius? Nós estamos aqui em Campo Grande discutindo exatamente o, qual seria, né, o resultado dessas pesquisas. Então, nós estamos, assim, mais ou menos chegando a um consenso de compreensão, pela via da dialogicidade, né, de que a dissertação é um elemento, mas também exige-se um produto. E esse é um problema para nós. Eu estou vendo que o seu trabalho, me parece já apresentar um produto, ou a intenção de um produto, que é exatamente a sequência didática. Né? Essa sequência didática ela tem que refletir ou, de algum modo, materializar algo que pode ser publicizado, que pode ser dito, olha, isso aqui pode ser feito, experimentem, né? Mais ou menos isso. Eu digo isso não só para a Drica, mas para todos os colegas que estão no processo de elaboração das suas dissertações. No caso, apenas, somente para agradecer também, né, mas apenas para trazer uma pontuação importante, agradeço ao professor Helder pelo comentário, e aí eu reforço, né, essa necessidade de realmente escutarmos o outro, para saber se ele está nos entendendo, se estamos nos fazendo entender, né, por isso que é essa necessidade também de se autoafirmar na fala do outro, e uma crítica, não, mas uma crítica, uma inquietação dos professores e das professoras quando escutam a minha apresentação, é a de que o professor e a professora precisa falar em sala de aula para expor os conteúdos, né? Em última instância, nós temos autoridade docente em relação aos conteúdos que estamos trabalhando. E aí, Paulo Freire, ele traz a resposta em relação à necessidade do silêncio em sala de aula, né? Não é que nós estejamos dizendo que você vai passar o tempo inteiro num diálogo eterno com o estudante ou com a estudante. Existe um momento de exposição e um momento de escuta. Então, eu agradeço, o professor Helder foi muito feliz na fala dele. E a minha ideia, de maneira geral, é tentar aplicar as minhas sequências didáticas antes de propor ela enquanto instrumento de uso didático pedagógico para os professores. Se me permitir, e eu espero não estar sendo chato, na sala de aula é isso que você está dizendo mesmo, né? Essa dificuldade e a tentativa de romper com isso, né? Ou seja, de aumentar a dialogicidade. No mundo da saúde, das ciências da saúde, no mundo das ciências físicas, no mundo do direito, né, há um exercício e a preservação de uma fala monologal, porque é fala de poder. Né? Obrigado. Desculpem, retornei agora. Mais alguma pergunta, mais algum comentário, professor Adrica? Não, só dizer da minha parte aqui, dizer que eu achei muito interessante. Eu tenho um colega aqui no Profilo também que está, a pesquisa dele é em relação a Sócrates, e eu acho que Sócrates tem ainda muito a nos ensinar sobre a maneira como nós trabalhamos com os nossos alunos. E é uma tentação para nós, pelo menos para mim, enquanto professor de filosofia, falar bastante em sala de aula. Então, a gente, pelo menos eu, às vezes é uma tentação, eu vejo que eu estou tendo muitos monólogos, então, às vezes eu tento me alertar sobre isso, conversar com eles, provocar diálogo, né? O nosso tempo, eu não sei como é nas outras redes, né? Mas o meu tempo em sala de aula é curto também, enfim, a nossa carga horária é pequena, né? Então, muitas vezes a gente fica tentado a tentar passar a eles o máximo de informações relacionadas à filosofia, né? Então, eu acho que, realmente, eu gostei muito da proposta, né? Eu acho que se Sócrates, ele trabalha muito junto com Paulo Freire,
acho que os dois dialogam muito nesse sentido, né? E tentar tornar tanto a proposta de Sócrates quanto a proposta de Paulo Freire, eu vejo, talvez eu esteja enganado, mas quando eu leio os dois, eu não vejo os dois tentando criar um método. Mas eu acho que o nosso desafio é tentar fazer com que eles, de alguma maneira, eu acho que a Drica está na proposta dela, é tentar criar um método a partir deles dois, né? Então, mas eles são visionários nesse sentido, eles nos trazem eu vejo eles como dois filósofos, pensadores, que nos trazem uma visão de educação, uma maneira como nós lidarmos com os nossos estudantes, né, com os nossos alunos. E o nosso desafio é tentar aplicar isso dentro de um sistema, né, que me parece que muito mais Sócrates, mas Paulo Freire também, né, eles são pensadores que nas suas práticas se rompem com o sistema. E aí esse é o nosso desafio, eu acho que isso é um desafio bem importante, assim, e a tua pesquisa é muito legal nesse sentido, eu gostei bastante de escutar. Também queria fazer algumas considerações a respeito da apresentação da Drica. Mais uma vez, parabenizar ela pela apresentação. Dizer que eu senti na fala dela que ela já tem, assim, um norte do que ela quer, né? E com certeza vai passar com honras aí pelo mestrado. E eu também atualizo em minha pesquisa o Paulo Freire, porque ele bebe da fonte do pensador que eu estou exatamente fazendo a pesquisa, né? O Dewey, por meio do Anísio Teixeira. E é assim como o Rogério disse, né? Tanto o Sócrates como o Paulo Freire, eles não estão assim em busca realmente de um método, mas é a provocação da consciência, né? Em busca exatamente de promover uma liberdade de consciência, uma autoformação, e o diálogo é exatamente o imperativo, né? Desse processo. E o tanto que o nosso falar, né, o nosso expor as nossas ideias, elas, pela cultura que a gente foi ensinado, né, o tanto de imperativo que esse nosso falar como professor, ele carrega, né. Então, o Freire vai exatamente desmistificar isso, vai destituir, né, essa questão da autoridade do falar do professor, colocando exatamente, criando um ambiente democrático para que exatamente as consciências se libertem.